Olá, meus queridos irmãos e amigos da Sociedade Espírita Jesus de São José do Norte. Aqui estamos mais uma vez, a convite da direção desta casa, para compartilhar com os irmãos algumas reflexões em torno do Evangelho de Jesus e também iluminados pela doutrina espírita. Que possamos, durante esses breves momentos em que vamos estar conectados pela internet e pelos bons fluidos espirituais, refletir profundamente sobre a nossa passagem pela Terra, sobre o aspecto pedagógico da reencarnação e sobre o que a doutrina espírita nos ensina sobre esses tempos difíceis que nós, a humanidade terrestre, estamos passando. Que possamos, portanto, agradecer pela oportunidade de aqui estarmos e pedir aos benfeitores espirituais que possam nos envolver nas boas energias de paz, de harmonia, de tranquilidade. Obrigado, amigo Jesus, pelo teu Evangelho. Obrigado, Kardec, pela doutrina espírita. Obrigado, amigos espirituais, pela inspiração e pela oportunidade de podermos compartilhar com os nossos irmãos de ideal espírita o estudo desta doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Para esta ocasião, os irmãos que nos convocaram para o trabalho nos pediram que a gente pudesse trabalhar e estudar em torno do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E este é um capítulo e um tema muito oportuno para este momento da história da humanidade. Porque esta pandemia, meus irmãos, certamente tem um propósito espiritual, além das questões humanas, além do contágio, da contaminação, tem certamente um propósito espiritual neste momento que nós passamos pela transição planetária, nesse momento em que o tempo urge, é chegada a hora e o processo precisa ser acelerado. Efetivamente, nesse instante, se faz cumprir os preceitos do Evangelho e até mesmo dos profetas antigos, quando se ensina os sinais dos tempos. Os tempos são chegados. Agora é a hora de separar o joio do trigo e os bodes das ovelhas. De que lado nós vamos ficar? De que lado nós estamos? Qual é o nosso perfil neste momento em que as coisas vão se definir para esta sociedade do planeta Terra? Porque no mundo de regeneração não terá mais tanto espaço para que o orgulho, o egoísmo e a criminalidade possam assolar a sociedade do novo mundo. Sabemos, evidentemente, que no mundo de regeneração ainda não será o mundo feliz, o mundo ditoso. Mas, comparando com a situação que nós vivemos hoje, o mundo de regeneração é um mundo de muita paz, tranquilidade, onde o mal ainda vai existir. Entretanto, ao contrário do que temos hoje na Terra, o bem predominará. E onde é que entra o Cristo Consolador nesse sentido de analisar o momento da pandemia? Vamos resgatar as palavras de Jesus quando ele fala:
vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Como podemos lançar a luz da fé raciocinada que o Espiritismo nos oferece nessas palavras do meigo mestre Galileu? Ora, quando ele fala que o meu jugo é leve e o meu fardo é suave, Jesus está nos referindo simbolicamente aos princípios básicos da ética, da moral, dos sentimentos, para que a gente possa viver em harmonia na sociedade terrena e possa minimamente cumprir a nossa missão, o nosso papel aqui na Terra. Quando nós somos submetidos a uma coisa obrigatória, quando nós somos impelidos a cumprir uma ordem, uma determinação, e a gente faz isso de forma contrária ao objetivo nobre desta determinação, por exemplo, aquilo fica mais sofrido, fica mais difícil, fica mais ácido a gente cumprir alguma coisa que é de direito, que é justo, mas a gente se renega, se revolta e tenta descumprir aquilo que é a ordem natural das coisas. E, portanto, aquilo se torna mais difícil. Vamos dar um exemplo. A gente precisa esperar para ser atendido numa repartição pública, num hospital, por exemplo. E a gente está com a dor, mas é uma dor suportável ainda. Mas chegamos na recepção desta instituição de saúde, fizemos um cadastro e o atendente nos diz assim: tem algumas pessoas na sua frente, você vai ter que esperar em média 30 minutos. E aí nós falamos assim: mas eu estou com dor. E a pessoa nos fala: ora, Senhor, tem outras pessoas que chegaram na sua frente e também estão com dor. Então, por gentileza, eu vou encaminhar para a equipe médica o seu cadastro e logo você será chamado para o atendimento e avaliação. Nós ficamos nervosos, indignados, contrariados e vamos sentar e começamos a olhar o relógio e a criticar aquele sistema de saúde. É muito provável, meus irmãos, que a nossa dor vai aumentar. Porque a gente vai se agitar, o nosso sistema nervoso vai deflagrar hormônios e neurotransmissores de estresse, de ansiedade, e tudo isso vai permear por toda a linfa do nosso organismo, o nosso sistema endócrino e outras áreas do nosso metabolismo. E a tendência muito natural é que aquela dor vai aumentar. E daqui um pouquinho passaram-se apenas 15 minutos de espera e nós teremos a sensação que já estamos esperando há 1 hora. E quanto mais a gente se estressa, quanto mais fica bravo, quanto mais xinga, mais aumenta a nossa dor. Ora, esse é um exemplo bem adequado para entender a proposta da reencarnação, a nossa passagem pela Terra. A Terra sendo um mundo de provas e expiações, meus irmãos, significa dizer que os habitantes desse planeta são espíritos imperfeitos, alunos retardatários na marcha evolutiva. Não temos muita dificuldade de identificar o perfil dessas criaturas, basta nos olharmos no espelho. Somos nós mesmos, essas pessoas impacientes, que muitas vezes não conseguimos cumprir a nossa tarefa porque a gente mais reclama e mais se queixa do que efetivamente produz as atividades nobres que a vida nos oferece. Muitas vezes nos falta gratidão pela oportunidade. Não tem como alcançar o ápice do sucesso em qualquer área, a área profissional, por exemplo,
sem a gente palmilhar degrau por degrau da nossa ascensão, do nosso progresso no campo do conhecimento, da qualificação, do esforço e da experiência. Então, o Espiritismo vem trazer essa mensagem de Jesus repaginada, renovada, reciclada, atualizada para os tempos atuais. Porque a vida na Terra não é um mar de rosas. Aqui nós estamos estudando numa escola que ao mesmo tempo tem a característica de educandário, mas de uma certa forma também de uma penitenciária e de um hospital. Porque às vezes nós somos muito enfermos da alma e aí precisamos dessa condição hospitalar para tratar as nossas chagas da alma, onde destacam-se o orgulho e o egoísmo. Mas também nós não sabemos usar de maneira razoável e justa o nosso livre-arbítrio. Daí porque a Terra às vezes também representa uma penitenciária, onde prisioneiros do corpo físico, da condição terrena, a gente tem que aprender meio que forçado a obedecer, a se resignar, a cumprir as determinações que a vida nos impõe. Ainda que a gente tenha o livre-arbítrio, a gente não pode tudo. Sempre teremos as nossas limitações. E essas limitações é que muitas vezes nos previne da gente cair em precipícios de equívocos para sofrer depois. A gente não quer muitas vezes carregar a nossa cruz. E a dica de Jesus foi esta: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e vinde após mim. Então a cruz de Cristo, a bem da verdade, é uma simbologia, por exemplo, dos braços abertos. Porque de braços cruzados a gente não consegue produzir nada e não consegue evoluir. A cruz de Cristo pode representar também as asas da nossa libertação, porque para voar tem que abrir os braços. A cruz de Cristo representa muitas vezes esse fardo que na palavra de Jesus é difícil entender como uma cruz pode ser um fardo leve. Ora, depende do jeito que a gente encarar a situação. Porque é também no Evangelho que a gente aprende que existe o bem sofrer e o mal sofrer. E quando a gente sofre com dignidade, que nem ensinava Chico Xavier, a coisa fica mais leve. Mas sempre que precisamos passar pela prova ou mesmo pela expiação e a gente não ergue a cabeça, não fortalece a nossa fé e não assume a nossa potencialidade espiritual, a gente acaba dobrando a cervical e o fardo se tornando ainda mais pesado. E por que o jugo é suave? O jugo é suave porque a resignação e a obediência nos faz interpretar naquele processo de sofrimento um objetivo nobre. A vida nos passa lições todos os dias e nós não estamos suficientemente atentos para interpretar, para perceber que as circunstâncias de dificuldade são processos psicopedagógicos para o nosso crescimento moral, espiritual, social, intelectual e em todos os sentidos. Quando a gente cumpre a lei de amor e de caridade, quando a gente segue os passos do Cristo, a gente está efetivamente carregando o fardo e se submetendo ao jugo da lei maior, da lei divina, da lei que rege a nossa existência, o motivo de ser, o sentido e o significado da vida. Então, a gente não vive a esmo, não estamos na terra a passeio, estamos aqui para evoluir. Costumo dizer
que o passeio, o dinheiro, as coisas boas que a vida material nos oferece equivalem ao recreio, porque a gente estuda e depois vai para o recreio, para fazer o lanche, a merenda e relaxar o período de estudo. Mas a gente percebe que o período de recreio é sempre menor que o período de aula. Assim é a vida. Nós estamos aqui para estudar, para estudar-se, para o autoconhecimento, para compartilhar experiências, para estender as mãos àqueles mais fragilizados do caminho, para conviver em harmonia com as pessoas que estão à nossa volta, em especial a nossa família. E isso tudo faz parte do aprendizado. Todo esse processo faz parte do período de aula. E quando a gente foca no prazer, na curtição, nas coisas materiais que a vida efetivamente nos oferece com melhor apetite e mais sabor, equivale à hora do recreio. Então, meus queridos irmãos da Sociedade Espírita Jesus de São José do Norte e aqueles outros que nos assistem através dessa live, os nossos irmãos de caminhada, de ideal espírita e aqueles outros simpatizantes que porventura estejam nos assistindo, que possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus, em especial sobre esta passagem do Consolador, do jugo leve, do fardo suave, porque, a bem da verdade, estamos todos submetidos às mesmas leis. A gente passa por uma dificuldade hoje e amanhã a nossa estrela brilha de forma diferente. Costumo dizer que uns dias chovem e outros dias fazem sol. A vida não é só dores, nem só alegrias, é tudo mesclado. Faz parte do processo de aprendizagem. Um dia é o nosso dia de passar pela provação. Depois, mais ali à frente, é o dia do outro passar pela provação. Importante que quando chegar a nossa vez da provação, a gente possa exercitar a humildade e a resignação. Mas o dia que a gente passar pelos momentos ditosos da nossa existência, a gente tem a sensibilidade de praticar a caridade e a abnegação para com aqueles que estão passando pela sua prova no outro dia. Que possamos refletir profundamente sobre isso, que Jesus abençoe os nossos bons propósitos e essa casa abençoada de São José do Norte possa continuar nos oportunizando esta conexão que é virtual, que é pela internet, mas que certamente também está nos conectando pelos bons fluidos, pelas boas vibrações do mundo espiritual e do sentimento de amor, de carinho, de amizade e de fraternidade que nos une a todos. Ao encaminhar o encerramento do nosso estudo e das nossas reflexões, vou contar uma história, porque a história nos faz fixar a mensagem e nos faz refletir de uma maneira mais lúdica e de uma maneira mais leve, mais suave, sobre os desafios existenciais que a vida nos oferece e nos impõe muitas vezes. É a história dos 3 leões. Era uma floresta onde o leão estava muito velho e era necessário aclamar um novo rei daquela floresta. Então identificaram ali naquele local 3 jovens leões que eram candidatos a assumir o cargo de rei da floresta. Mas como todos os 3 tinham condições, era necessário estabelecer um critério para escolher um dos 3 de forma justa. Então foi combinado que se faria uma competição para escalar uma montanha. E na escalada dessa montanha, um de cada vez, a gente conseguiria estabelecer qual conseguiu alcançar o cume da montanha em menor tempo. E este então seria aclamado o novo rei da floresta. Depois de tudo combinado, com comissão organizadora e torcida de cada um dos competidores, começou o grande dia da gincana. Então, quando o juiz deu o sinal para o primeiro leão, ele avançou pela montanha e conseguiu subir 30% do percurso e desistiu, desclassificado. Então chamaram o segundo concorrente. Ele correu e avançou 50% do obstáculo à montanha, desistiu, desclassificado. Então veio o último competidor, o leão número 3,
pegou uma distância boa, organizou a respiração e avançou célere para escalar a montanha. Chegou a 80%, desistiu. Bom, os 3 desclassificados, a comissão organizadora estava com problema. E agora o que a gente faz? Nesse momento de discussão dos juízes, a águia chegou por ali e disse: olha, meus amigos, eu tive a oportunidade de acompanhar a tentativa dos 3 leões jovens. E na medida que cada um desistiu, eu pude ouvir de perto, sobrevoando baixinho, o que cada um deles murmurou ao desistir. Se vocês aceitarem, eu posso compartilhar o que eles falaram. E os juízes: ora, dona Águia, com certeza precisamos da sua colaboração. Então a águia falou. O primeiro leão que desistiu, quando avançou apenas 30%, ele disse: isso não é para mim. Eu não vou me arrebentar só para ser o rei dessa floresta. O segundo leão, que avançou 50%, murmurou: ah, eu nunca vou conseguir vencer essa montanha, é muito alta para mim. Eu tô fora, vou abrir mão desse cargo. Já, senhores, o terceiro leão, que avançou 80% da montanha, murmurou: dona montanha, eu confesso, hoje perdi para a senhora, porque não estou preparado. Entretanto, me aguarde, porque você não vai ficar maior do que você já está. Mas eu posso, com certeza, me preparar melhor, e aqui voltarei um dia e vou chegar até o seu topo. Dito isso, evidentemente que o terceiro leão foi aclamado o novo rei daquela floresta. Isso tem tudo a ver com nós diante dos obstáculos da vida. Não gratuitamente Jesus ensinou: se tiverdes fé de um tamanho de um grão de mostarda, poderei mover e vencer montanhas. Que possamos encarar pandemia, dificuldades, sofrimento, perdas de entes queridos, desilusões amorosas, desemprego e tantas dificuldades que a gente enfrenta com fé, esperança, resignação e fazendo do Cristo, do Evangelho, dos seus ensinamentos, o nosso norte, a nossa referência, porque agarrado nesses ensinamentos, certamente o nosso fardo se torna mais leve e o jugo mais suave. Um beijo no coração, que Jesus nos abençoe, muita paz, meus irmãos.